Muitos estudantes passam com a ansiedade na hora de estudar, principalmente antes de prova. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai diminuir essa ansiedade para que você consiga concentrar e aumentar seu desempenho nos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar a sua forma de estudar. Se você chegou aqui, é novo, caiu de paraquedas e não sabe quem sou eu falo sobre estudos e ajudo os estudantes a aumentarem seu desempenho em relação à vida acadêmica, vida de concurso, seja lá qual for a sua parte de estudo. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente lida com a ansiedade no estudo? Eu sei que muitos estudantes passam por ansiedade no estudo, até muitos me perguntam, Igor, como que você faz para lidar com a ansiedade? Para quem não sabe, eu já tive ansiedade, então eu já tive esse problema no meu estudo. E a primeira coisa que eu gosto de conversar com vocês é que nem sempre a ansiedade ela vai ser patológica. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo da ansiedade não ser patológica, eu quero dizer que nem sempre é a síndrome da ansiedade, então nem sempre é o transtorno da ansiedade. Muitas vezes a nossa ansiedade que a gente sente é em relação à falta de preparo. Vamos lá, vamos ser mais claro nisso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente está falando sobre o estudo, a falta de domínio de conteúdo pode gerar em você uma ansiedade. Por exemplo, assim, você não saber se você vai passar naquela prova ou não, te gera uma ansiedade maior. Então isso faz com que você se sinta mais ansioso. Então é isso que eu tô querendo dizer. Não tô querendo dizer no sentido do transtorno da ansiedade em si. Então como que a gente faz para reduzir essa ansiedade no estudo? Muitas das vezes, o que é a maior principal ali é, como eu disse, a falta de domínio. Então, saber e estudar muito bem a matéria vai fazer com que você sinta menos ansiedade durante o estudo. Então, vamos usar o exemplo da fazer uma prova. Se você não se prepara para a prova, ou só estuda um dia antes, ou estuda de qualquer jeito e vai fazer a prova, a chance de você ter um grau de ansiedade durante essa prova é muito maior. Por quê? Falta de domínio. Você não tem domínio daquele conteúdo, você não tem certeza se você vai bem ou não. É claro que mesmo que quando a gente estuda, a gente não tem essa certeza, mas a gente tem uma maior probabilidade de bem, porque a gente domina o conteúdo. Dificilmente um professor cobra uma coisa que não tá escrito no que ele passou no semestre, por exemplo. Então não tem como muito professor fugir disso. Então se você se preparou, se você estudou, não tem como você fugir dessa linha e o professor falar sobre uma coisa nada a ver disso na prova. Então a tua ansiedade diminui, porque você se preparou, você tem um certo domínio, então faz com que você consiga ter uma concentração e consiga não ter uma ansiedade tão grande, porque você tem aquela probabilidade de que você vai... A chance de você ir bem naquela prova é maior. Então, por isso que ter domínio do conteúdo, não estudar só um dia antes da prova, vai fazer com que o teu nível de ansiedade ele baixe. Vai evitar que isso não aconteça? Não, mas ele diminui a chance disso acontecer. É isso que vocês precisam entender já de cara. O segundo fator que atrapalha muitos estudantes quando eles vão se preparar, principalmente na questão da ansiedade, é a mente muito cheia. Muitas vezes quando a gente quer estudar, a gente fica frustrado e ansioso porque a gente não consegue concentrar, porque a nossa cabeça está muito cheia, está com muita informação, tem muitos pensamentos vindo na nossa cabeça, então a gente acaba tendo aquela ansiedade por não conseguir estudar. E como que a gente pode fazer para reduzir isso e para acabar com essa mente cheia, com muita coisa, lembrando que eles chamam de... aquelas vozes na sua cabeça, né? Como que a gente faz para reduzir isso? Eu sempre falo e sempre vou falar do exercício fundamental que vocês precisam fazer antes de estudar, que é o brain dump. O brain dump, na tradução literal, é uma lixeira da mente, ou despejo da mente, como você quiser chamar. E o que seria o brain dump? O brain dump é basicamente uma folha de papel em branco, onde antes de você estudar, você vai colocar tudo que está na sua cabeça. E por que é importante que você faça isso? É importante que você faça isso porque você precisa livrar a tua cabeça de informação. Então você precisa dar um espaço para a tua cabeça conseguir concentrar. Isso vai fazer com que você diminua a sua ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade que a gente tem, não só no estudo como na vida, vem de muita coisa na nossa cabeça. Então nossa cabeça está a 1000 por hora. Então faz com que a gente não consiga ter aquele foco e aquela concentração. Então você livrar a tua cabeça desses pensamentos vai fazer com que você tenda a concentrar muito mais e diminuir a tua ansiedade. O terceiro ponto que eu gosto sempre de falar é que, como eu já comentei com vocês aqui, a revisão ela não deve ser só feita um dia antes, porque vai te dar aquela insegurança de, meu Deus, aí você acaba ficando ansioso por causa disso.
meu Deus, será que eu vou bem nessa prova? Porque eu me preparei muito pouco tempo. Então, o que é o recomendável que você faça para que você diminua esse nível de ansiedade? É que quando você for se preparar para a prova, você faça isso uma semana antes ou até mesmo 2 semanas antes da prova, porque dá tempo de você corrigir alguns erros que você está sentindo que não está tão firme o conteúdo. Por quê? Porque acontece, quando você vai fazer a prova lá, você chega e você fala, meu Deus, se eu tivesse estudado mais aquilo, e isso vai te gerando uma ansiedade, vai vindo coisa na sua cabeça, como eu disse, vai enchendo a sua cabeça e você vai ficando com aquela coisa e você vai te dando uma ansiedade maior e acaba com que você não consiga nem realizar aquilo que você já tinha estudado, então não consegue colocar na prova aquilo que você sabia. Isso acaba mais atrapalhando do que te ajudando. Então a preparação de revisão e estudo tem que ser sempre 1 semana ou 2 semanas antes da prova. Isso principalmente se você não quer ter aquele grau de ansiedade tão grande. Outra coisa que faz muitos estudantes ficar mais ansioso é estudar no dia da prova. Por exemplo, eu tenho uma prova de tarde e de manhã eu fico revisando toda hora. Isso vai te dar aquele medo maior. Então, se você ficar revisando, você fica, meu Deus, e se eu esquecer, e se eu fazer aquilo? É melhor que você se prepare antes e no dia da prova em si você não revise para que a tua cabeça fique descansada e limpa. Lembra que eu falei da cabeça cheia? Se a tua cabeça estiver cheia, você não vai conseguir concentrar e dificilmente você vai ter um grau baixo de ansiedade. Pelo contrário, né? Você vai ter um grau de ansiedade muito alto. Então, por isso que é importante que, quando a gente está falando de estudo e para reduzir a ansiedade, é que você tenha um preparo e que você tenha uma ordem na sua cabeça e uma limpeza dela. E é claro que o último ponto eu não poderia deixar de tocar em quem tem o transtorno da ansiedade, quem tem a ansiedade em si e como que ela pode lidar. Bom, eu sempre gosto de falar que algumas coisas que relaxem o seu corpo vão fazer com que diminua. Como você já tem a ansiedade em si, para que você consiga ter uma chance de você ter ansiedade menor, eu sempre falo para vocês relaxarem o corpo antes de fazer uma prova, antes de fazer qualquer coisa. E como que você pode fazer isso? O banho antes de uma prova é excelente, porque o que acontece? Quando você toma banho, você relaxa o seu corpo. Seu corpo entra num estágio de concentração, então diminui a chance de você ficar ansioso, porque quando a ansiedade a gente tá, é porque tá muito acelerado, tá muito agitado. Então, fazer coisas que já te relaxem, por exemplo, você pode... Tem gente que usa aquelas essências no nariz para ver se dá aquela relaxada. Todos esses exercícios que relaxem o seu corpo vão fazer com que diminua a chance de você ter ansiedade. Significa que você não vai ter? Não, mas eu tô falando que diminui a chance. Isso pode acontecer ou não, quando a gente tá falando de uma pessoa que já tem o transtorno da ansiedade, né? Então esses são os pontos que vocês devem cuidar, principalmente quando vocês vão se preparar para uma prova, para um vestibular, para um concurso e até mesmo a prova da faculdade ou da escola. É esses pontos que vocês têm que tomar muito cuidado. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, quer melhorar essa forma de estudar. Bom, eu te sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com vídeos novos para ajudar vocês. E também quero contar para vocês que dia 12 de junho desse ano eu abro o MIP, que é o meu curso onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. Se você tem dificuldade e ainda não aprendeu a estudar da forma correta, eu sugiro você fazer esse curso. Se você quiser saber mais informações sobre isso, vai estar aqui no primeiro link o meu Instagram. Lá no meu Instagram eu falo mais sobre o MIP e lá eu direciono vocês no link correto para vocês terem acesso ao curso. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!